Eles são autodidatas, muitos profissionais, porque têm esse talento. Só que o Sim. talento dissociado do conhecimento vira uma bomba relógio. Isso. Porque é como eu falei, às vezes o santo não desce e não sai, cara. Se Sim, você não tem tá um dia ruim. se você não tem um método, um critério, um conhecimento, você tem chances de perder o que você conquistou, que é a fidelização do É, cliente. tem uma outra coisa, essa intuição, muitas vezes é baseada em observar o comportamento do cliente. E o que a gente acaba aprendendo com o MDID é que a imagem afeta o comportamento. Então, se a pessoa está com um cabelo que é inadequado, ela vai ter um comportamento inadequado, você vai fazer a leitura errada e vai insistir no mesmo erro e não vai ser o que a pessoa necessita para ter a imagem que cabe como uma luva, porque ela está com a imagem errada. Começando outro Visagismo em Foco, e hoje nós temos uma convidada muito especial que faz muitas coisas diferentes. Ela é cabeleireira, isso foi o início da carreira dela, é como cabeleireira, é dona de salão no Zona Leste de São Paulo, um grande salão, mas também depois entrou na consultoria de imagem e agora para a área de joias e desenho de joias. E tudo isso devido ao visagismo, que ela fez o curso há 15 anos. Então eu tenho o grande prazer de receber a Márcia Maria, que está aqui conosco. Olha, Felipe, é uma um sentimento enorme de gratidão, porque você de fato veio e trouxe uma transformação da minha vida profissional. A minha história, ela tá baseada nas artes plásticas. E eu entrei no setor de cabelo, ainda muito jovem, na tentativa de fazer uma valorização e reestruturar a imagem das pessoas, porque era aquilo que me fazia energia para trabalhar. Uhum. E quando 20 anos de trabalho, sempre pautando no que fosse melhor para o nosso cliente, eu fui buscando muitos cursos, muitas tecnologias para sempre aprimorar a minha forma de trabalho. E Uhum. eu acho que o Felipe entrou num momento muito certo, no momento em que eu estava sem textualizar, sem contextualizar tudo o que eu sentia. O que eu Uhum. percebia que ficaria melhor, mais harmônico, mais elegante para o meu cliente. Você diria que você fazia por intuição, mas não Sim, tinha o sim. conhecimento, Por vamos dizer, não, científico não, e de base. contextualizado dentro de um desenho como você nos trouxe. Uhum. Então era baseado no que eu sentia, no que eu percebia e no que eu acreditava que fosse harmônico, né, para o meu cliente. Só que você pega um cliente que é, colérico, ele não vai entender quando você disser assim: "Olha, eu sinto que você vai ficar bem com este corte. Eu sinto que você pode ficar elegante com esta cor". Ele não vai entender isso Ele sem quer ser sem objetivo, ele quer saber o isso, como assim? isso. E aí o Felipe trouxe todo esse conhecimento que me fez refletir. Foram, 5, 6 dias o laboratório presencial Hum, em 10, né? 2010, É. olha. E ele realmente me deixou o dia inteiro dos 4, 5, 6 dias de trabalho inquieta, porque era isso que eu queria saber, era isso que eu precisava Todo mundo saber. fica inquieto, É. fica meio maluco, Podia ficar né? diferente, né, Sim. Felipe, não podia ser diferente, porque realmente aquilo trouxe um embasamento pela linguagem da imagem de Jung, pelo arquétipo, né, pelo temperamento. Então, assim, foi uma transformação. E ali, eu fiquei 2 meses sem poder fazer nada, já nem fazia o corte já tão bem, porque eu estava querendo E entender, bagunçou a cabeça mais do que assim, ajudou. que é uma grande responsabilidade, você fazer um trabalho num teu cliente, baseado naquilo que você gosta. Uhum. Pensa, eu sou sanguínea,
Ia todo mundo sair sanguíneo do salão. Aí não funciona, né? Coitado do fleumático. E o Coitado. estão pior ainda. E aí eu falava assim: "Não, eu não posso mais fazer o que eu fazia. Eu preciso entender como que cada um é e o que é que ele quer representar com a sua imagem". Esta era sempre a nossa pergunta de base para o início da consultoria. Porque era muito comum, Felipe, mulheres entrarem e sentarem na minha cadeira e ouvirem o que eu tinha de conteúdo para entender quem ela era, como ela funcionava, como era o sentimento que aquela imagem me passava e que ela muitas vezes se emocionava. Uhum. Por quê? Porque ela falou Isso é depois do visagismo. isso sempre depois, acabou. Minha vida começou depois do visagismo. Uhum, Mas era, assim, uma coisa que elas se emocionavam, uhum. porque elas diziam assim para mim: "Só você sabe disso. Só você sabe agora como eu estou". E eu dizia assim: "Mas é porque, muitas vezes, nós não estamos mostrando, através da imagem, aquilo que de fato somos". Sim, olha, eu acho que a maioria não está. Não está. A Sônia fala que, eh, a primeira vez que ela realmente se viu no espelho foi depois dos 50 anos, depois do visagismo, quando alguém, que foi a Mercedes fez a imagem dela e ela se encontrou no espelho. Ela foi 50 anos não se vendo no espelho. É muito se a gente pensa nisso, você pensa que esse desencontro faz tão mal, tanto mal, e muita gente está andando assim. Então, e existe isso, hoje para as pessoas como você usar e trazer esse benefício para as pessoas, né. Sim, porque isso até é curativo, Felipe. Sim. Porque quando a gente trabalha as questões psicossomáticas, a imagem não condizendo com o seu temperamento, você pode deprimir, Uhum. você afasta pessoas, você recebe feedbacks que não são reais para você, mas a sua imagem está mostrando aquilo para o outro. Então, reconhecer-se era para mim a grande missão no pós-visagismo. E eu acho que, eh e eu tô colocando isso tudo aqui, Felipe, aceitei demais o seu convite, primeiro pela minha admiração, pela minha gratidão, pelo teu conteúdo transformador, é avisar o profissional que eu fiquei 2 meses sem ter coragem de fazer mudanças, porque eu precisava ter assimilado a importância de resgatar a imagem do meu cliente. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer a transformação, foi espetacular os resultados que eu tive, porque era comum elas dizerem assim para mim: "Faz o que você acha melhor para É mim". que é um absurdo, mas é uma responsabilidade impossível. E eu abraçava, Sim. porque eu estava muito convicta de que todo o contexto, toda a teoria, tudo aquilo que eu havia absorvido no meu na minha jornada de trabalho, com um avanço da minha interpretação dentro do visagismo, que eu tinha total segurança. E eu apresentava a proposta, eu mostrava para ela, eu dizia os porquês da transformação, aonde a gente podia fazer algo que diferenciasse, e ela ficava nunca mais eu perdia essa cliente. Ah, não vai perder nunca, Por porque quê? A gente idealização compreende. sobe, astronomicamente, né. É verdade. E o profissional hoje precisa receber este desafio que eu deixo para você, para sua audiência, é exatamente essa: não adianta fazer a mesma coisa e querer outros resultados. Se você quer melhorar a sua capacidade, a sua o seu poder de valorizar a sua carreira, o seu profissionalismo, você precisa estudar. E isso é uma coisa importante, porque, hã, eu tenho visto que as pessoas acham: "Ah, eu vou fazer o curso e eu vou aprender uma técnica, então eu vou sair do curso já sabendo fazer". E depois
ficam decepcionados, porque você tem que estudar, você tem que treinar, Assim você tem que assimilar aquilo, ele mexe com ideias vamos dizer, paradigmas, que a gente carrega, né. E de repente você fala: "Espera aí, ser bonito basta?" Porque eu falo, não é só uma questão de fazer uma imagem bonita, porque a gente acha bonito é bom, mas nem sempre o bonito é bom, né. não, não é sempre o bonito é belo, né. É, E às vezes nem é tão sempre é bom. artificial, né, É, artificial, você pode fazer uma coisa bonita que padronização. não serve para a É. pessoa. E nem linka com a sua energia, Hum, com o seu temperamento, não linka. Por exemplo, se você faz uma cirurgia plástica e você perde poder, porque o seu nariz, ele tinha uma força, você muda a maneira de você conduzir as suas destrói a pessoa, na realidade. destrói. Então, um cirurgião plástico tem que fazer visagismo, Nunca ninguém fez. Você sabe que um que eu acho que sei tudo muitas vezes, né. é, E isso impede dele fazer melhor. inclusive um Dele trazer, né, um reconhecimento. cirurgião plástico, falou para a Sônia no telefone: "Aí, que eu vou aprender com a artista plástica?" É nada mesmo. E aí ela respondeu: "Você vai aprender que você tem que mexer no seu nariz." Ela falou: "Como assim?" E deixaram ele ser tão empinado. É, porque a gente, na verdade, tá tão certo e fica cego. Fica. E aí a gente perde a chance, né, de se desenvolver, aprimorar. Então nós, profissionais, temos sempre que estudar. Eu tô com 42 anos de carreira. Nossa, Eu estudo mas muito. começou com 10. Não, muito menos, muito mais. Mas eu acho que o aprendizado é a válvula motora de você se superar em cada tempo que você trabalha. Sim, exatamente. Felipe, depois do seu curso, eu apliquei o visagismo até no relacionamento, Uhum. porque então a gente compreende o outro, a gente percebe que o outro não é tão chato assim, é porque ele nasceu assim. E que ele pode complementar, então. Isso. E que ele pode também se reconhecer, porque às vezes as nossas forças e fraquezas estão em desequilíbrio. Sim. Então, quando a gente conhece isso, a gente melhora até um relacionamento. Eu brinco muito com os meus clientes, que eu digo assim: olha, eu vou te dar mais ou menos uma orientação de cada temperamento, e elas, quando estão lendo, elas falam assim: meu marido é esse. Eu falo assim: então, compreendam. Compreendo. Os filhos, né. Exatamente. E aí a gente faz essa imersão Uhum. no autoconhecimento e no conhecimento do outro. Aí eu aplico no cabelo, eu aplico na maquiagem, eu aplico no designer de sobrancelha, que eu sou micropigmentadora. Então a gente ajuda as mulheres que E estão uma com uma imagem fleumática, mas são coléricas pequena essencialmente. diferença Elas fazem numa sobrancelha pode fazer uma enorme diferença para a pessoa. muito Felipe, muito Felipe. E não é fazer tudo aquele arcado, né. Não. Mesmo sendo sanguínea, a gente tem que fazer o que é melhor para o outro, né. Sim, Porque essas sobrancelhas que a gente chama de Nike, elas maculam hum, a imagem, sim. elas transformam, É, por exemplo, ridicularizam. sua sobrancelha é mais reta, né. Isso para o pessoal entender um pouquinho melhor. Isso lhe dá uma força que, se você faz a inclinação, vai acentuar o lado sanguíneo e talvez desestabilizá-la e desequilibrar. O sanguíneo já é excitável, ele já está em 220 volts, né. Você vai para 440, fica uma barata tonta. E aí não é bom, dá ansiedade, dá, nervoso, etcétera, e você faz mal para a pessoa. Exatamente. E pode ficar lindo e maravilhoso e não ser adequado. E ela não se encontrar, Sim, que é o pior. Você faz é, algo que depois para ela é um problema, sim. porque ela não ancora. E ela não, a Sônia, que é, sanguínea também, como você, e tem um lado colérico bastante grande,
ela sempre fez intuitivamente a curva, para suavizar, para ficar mais calma, para ficar tal, e sempre funcionou. Então é isso que pode ser que a pessoa, pela intuição, faz, mas geralmente ela precisa da orientação do profissional que tem conhecimento. Não é só percepção, intuição, tem conhecimento, que possa explicar para o cliente: "Olha, é por causa disso". O que me incomoda é que as pessoas olham um trabalho de uma pessoa como você. Você faz um trabalho: "Ah, eu também faço isso". Não é que você corta o cabelo assim, isso não é o problema, é como é que você chegou na solução que é importante. Sim, e é muito comum, por exemplo, vocês que são profissionais da área do cabelo, saberem que determinado profissional, determinado salão, sai todos com o cabelo com luzes super claras, independente do subtom de pele, independente do que para ela pode ser uma força ou uma fraqueza, porque quem faz, faz porque gosta assim. Eu teve um cabeleireiro que conversei, ele falou que virou uma nova profissão, é o mecheiro, que só faz mecha e não conhece nada sobre, coloração pessoal, não conhece nada sobre a tom do base, não sabe se isso está adequado, se está em equilíbrio, porque ele faz a mesma coisa com Porque deu todo certo. eh, Aí, por medo, não avança. e dá dinheiro, né, então não vou Não, mudar. às vezes também vai dar prejuízo, mas É, ele não está contando, ele está contando com essa possibilidade de fazer o que gosta e o que ele já sabe que deu certo. sim. Mas não tenham medo, avancem. Mas uma coisa que eu fico pensando, que como eu não sou cabeleireiro, eu sou, tenho um olhar crítico, eu observo as coisas, fico observando. Eu vejo que muitos cabeleireiros, mas muitos, depois de 15 anos de profissão, eles não aguentam mais a rotina. Então eles não querem ser mais cabeleireiros. Você já sentiu isso? Não. Não, não, não você. Não, Não, mas você não viu isso em outros cabeleireiros? muito. Então ele vira ele vai para a parte de administração do salão e deixa de ser cabeleireiro? É, então, isso acontece quando a gente, primeiro, não tem aquela energia, aquela força que traz o prazer, né, Uhum. o tesão pelo que faz. Sim, E como que eu consigo isso? Como que a gente consegue, encontrar o estímulo por tanto tempo? 42 anos, sim. e eu continuo ativa, hoje no espaço mais intimista, depois da pandemia trouxe um Você não tem aquele tratamento. salão tão grande. Não, Felipe, porque a pandemia trouxe uma reflexão profunda. Hum. Nós precisamos, fazer algo, primeiramente, que nos desse a segurança e segurança para o cliente. Uhum. Depois que nós tivéssemos um lugar que a gente cuidasse da segurança e da limpeza, porque era uma epidemia. Sim. E aí a gente então fez um formato para um espaço que hoje eu tenho 100 metros quadrados. Só eu e a minha equipe de assistente e recepção que trabalham lá Então comigo. vai para um Intimista, vai quase estúdio, como um boutique, salão boutique, que com era foco o no seu cuidado, no seu atendimento de forma muito personalizada e na zona leste. uhum. Na área ali do Anália Franco, do Alto Tatuapé, para poder oferecer, primeiro, segurança, porque na rua a gente já não tem mais segurança, salão de rua está vulnerável. Uhum. Eu tenho lá estacionamento, tenho, segurança no prédio, só vai a mim quem eu autorizo, quem tem programado, né, a sua visita, e ali a gente constitui um atendimento muito carinhoso, afetivo e essencialmente respeitoso, porque respeitar tudo isso que o cliente hoje quer, Felipe, é antever lá na pandemia, que hoje é o que está acontecendo. 5 anos passados, a gente vê que hoje as pessoas buscam salão boutique. Sim, E eu já eles querem consegui acolhimento. é.
E eu sou muito grata, porque teve que haver isso para que muitas coisas pudessem, se transformar. E eu consegui ganhar ainda mais energia, mais vitalidade, mais paixão pelo que eu faço, por tantos desafios. Porque Uhum. também empreender é um desafio, Sim. né. Hoje vivemos aí um momento de muita atenção, foco, e de que maneira nós podemos fazer um bom trabalho, que a gente consiga ter um balanço nos resultados. Na realidade, você teve que se reinventar depois de 40 anos. Se re se inventar aos 20 anos de idade é uma coisa, se reinventar depois de 40 anos É. é outra coisa. Eu dizia assim: "Antes, a gente tem muita coragem, né, Felipe, Uhum, porque a gente não tem nada a perder. Não uhum. tem nada? Então não tem nada a perder". Mas quando a gente já vem desenvolvendo esse trabalho, e a gente já conquistou muitas coisas, a gente já tem o que perder. Então Sim. é risco você fazer algo que, primeiro, você não acredite, que não te dá energia, alegria, que você acorda assim e fala assim: "Meu Deus, que maravilha o meu tempo, meu dia hoje. Quantas pessoas eu vou poder atender hoje?". Isso é uma energia, um gás que a gente tem para dizer: "Ô vida, eu vou ter que ir para lá de novo". Ah, É, não tem quem faça com é. felicidade. E aí transforma Aí em fica um pouco trabalho tempo medíocre. e desiste. E o trabalho se torna medíocre, os resultados se tornam medíocres e o negócio fica medíocre, E né. você não É uma conquista, consequência, não né. fideliza, Hum. você não faz história. Não, eu estava falando dessa questão da fidelização, a Redken fez um estudo mundial, e eles descobriram que no mundo inteiro, o máximo de fidelização que o cabeleireiro conseguia era 30%. E é uma realidade. Hoje no Brasil, eu acho que a maioria dos salões não chega nem 10% de fidelização. Eu estava conversando com uma pessoa que tem uma rede e que faz essa conta, e que isso é bem-sucedido, tem 18%. Olha que bom, né? E 18 é baixo. Porque o risco é alto, hein? Sim, porque de cada 10 clientes você está perdendo 8. E de onde você vai achar mais 8 clientes? Não é tão fácil assim. E numa época em que nós temos como catálogo as mídias sociais, Sim, que dependendo do número do seu RG, é um pouco baixo para ter essa energia toda sim. de Não, foi um tantos trabalho posts, danado fazer. nossa, e se expor, e chegar na câmera e falar, né, Uhum. então não é uma coisa muito simples, mas é importante, eu diria que é imprescindível, porque não tem mais revistas para você anunciar. Você tem que reaprender a como fazer uma divulgação, não tem as revistas, não tem como em 2010 tinha várias revistas, de cabelo. Sim, com certeza. Tinha os eventos, Oh, e onde mas você fazia shows, você fazia parte da Inticoafir, e da eu Haute tô ligado. Coiffure, das 2. É, Eu presidi a Haute. continua na Inticoafir? Não, eu estou sempre ligada a tudo que acontece com eles, mas a pandemia fez todos Uhum. estacionarem, e a Haute Coiffure Française foi a que eu presidi no início no Brasil, e depois transmiti para a Beth, e na sequência também para um colega que é da rede Jacques Janine, e tudo isso, todas essas possibilidades eram a nossa o nosso outdoor, Sim. que a gente tinha como demonstração do nosso trabalho, né. E, ajudava as pessoas a ter conhecimento, Sim, a interação sim, entre as pessoas era sim. muito boa. Sim. Eh, E, eu acho que isso é sempre bom que nós profissionais possamos compreender qual é o momento agora e como eu posso direcionar o meu talento, a minha capacidade de fazer, qual é, a maneira como eu vou fazer melhor todos os dias. sim. E aí, baseado nisso, Felipe, a gente, eh eu pensei assim: "Puxa vida, nós profissionais não temos muitas vezes como ampliar a nossa hora de atendimento, porque a gente tem uma agenda e às E vezes trabalham com a gente trabalha poucos. muito".
Nunca vi profissão em que se trabalha tanto. Verdade. E fazer esse atendimento, ele tem as suas limitações e, às vezes, os custos vão tendo aumentos. E eu falei assim: como é que eu posso agregar na minha empresa algo que faça sentido, que me traga também essa vontade de pôr em prática? Uhum. Aos 14 anos eu já trabalhava com joias. Eu vendia joias com o meu parceiro e eles e eu, por 4 anos, vendemos ouro 750, diamantes, pedras Bem. preciosas. Trabalhava vendendo. Então não era semijoias, era Era joias mesmo. Nós trabalhávamos com peças e tínhamos revendedoras. E realmente foi um tempo áureo, onde a gente conseguiu fazer uma uma poupança generosa. Uhum. Aí veio os anos 80, tudo foi, né, declinando, declinando, e a gente acabou não usando mais esse trabalho. Eu vou fazer uma parte, assim, só para o pessoal compreender o que que a Márcia está falando, porque, nos anos 70, 80, hã, a joalheria era bem valorizada, especialmente na parte artística. Inclusive, as galerias faziam exposições do joalheiros. Era uma época áurea do das joias de não só, joia de alto nível, vamos dizer, de pedras preciosas, etcétera, mas Era um nível investimento também, não era? era e artístico. Artístico. Eram obras de arte. E isso simplesmente sumiu, né, praticamente. Sim, Existe ainda, mas é. sumiu. Diminuiu bastante. Hoje a gente vê grandes marcas já migrando para semijoias. Sim, Por quê? Fica difícil você usar joia hoje na rua. você fica O ouro é muito alto. uhum, Então, encontrar algo que possa complementar a sua imagem, valorizar o seu temperamento, dar força, dar valor, dar beleza, trazer harmonia através de um acessório, eu falei: tá aí, eu vou levar esse recurso que tanto eu gosto. Felipe, mergulhei em curso para entender o que era esse mercado, como que funcionava, de que maneira que eu poderia oferecer o melhor produto, o melhor acessório, que banho que eu vou dar, qual é o são milésimos, né, de ouro que a gente coloca, de ródio, quais são as pedras. hum, Tudo isso eu fui. que não dá alergia, né, toda Sim, parte. fora que não seja que possua, por exemplo, o materiais que promovam a sensibilidade, o Uhum, níquel. uhum. Qual é o banho, né, o banho de paládio, ele é um banho que reveste a semijoia e impede de dar alergia. Cara, é um ano que eu vim trabalhando, conhecendo, aplicando, e hoje a empresa que está dentro da minha marca mesmo, que chama-se Perfezione Uhum. Semijoias, ela vem para exatamente, auxiliar nesse processo de, fazer o cliente estar melhor. E a Perfezione surgiu há 1 ano. E nesse ano eu aprendi muito e eu fui aplicando tudo aquilo que eu havia cursado dentro do meu No espaço. design É. do E eu trouxe, por exemplo, o nome Perfezione, é minha marca, o símbolo que é a triqueta, que é também os 3 elos perfeitos, que significa o poder, a força e a coragem. Tudo que a mulher tem. Depois o cristianismo trouxe para a Santíssima Trindade. Eu falei: "Essa imagem, esse símbolo é da marca Perfezione". uhum. E a gente foi trabalhando, trabalhando, e hoje fez 1 ano agora nesse mês de setembro, que a marca se solidificou. E ela está dentro da minha marca Márcia Maria. Ai, que legal. E elas são peças belíssimas, passa por uma curadoria minha, em que eu crio coleções. Então, Uhum. ano passado, no lançamento, eu trouxe as semijoias Perfezione numa coleção Riviera Francesa, onde eu escolhi 4 cidades para representar os 4 temperamentos. Ai, que legal. Então, por exemplo, nós tínhamos Aí é Monte total Carlo. VHID, né, tal. Pois. Isso, com É que a certeza. gente eu E agora não falo tanto visagismo, porque você está entrando no que está por trás, né,
que é o Image ID, o uso dos símbolos arquetípicos, o design para que tenha uma expressão, né? E aí eu trouxe a Riviera Francesa com Mônaco representando o colérico, a suntuosidade, o Sim. clássico. Eu trouxe Mônaco, trouxe Nice, que remetia ao mar, ao ao corta. Uma coisa mais Espera, o ano passado fleumático. fleumático era Saint-Tropez, Sim. que era o Riponga, era a coisa mais Sim. conservadora, paz e amor. E também nós estávamos com Nice, Mônaco, Cannes era tudo de brilho, pedrarias, era tudo que era o glamour dos holofotes, a sanguínea. E aí nós fomos criando esta história. Agora, em maio, eu viajei, eu me casei e fui em lua de mel para a Itália. Parabéns. E aí, casou, né? eu casei, recasei. E nesse movimento, reconhecendo, né, o país, a Itália, que eu sou descendente de italianos, nós percorremos ali toda a região sul. E aí eu trouxe a coleção Il Mare, homenageando os mares da Itália. E aí eu trouxe as linhas representando Roma, a colérica, a ostentação, o clássico, o glamour. Capri, as pedras, os cristais, as zircônias, moissanite. Eu trouxe Alberobello, que é uma cidade minimalista, barroca. Alberobello é uma cidade fleumática, aquela da tranquilidade, da serenidade, bucólica. E Lecce, que é a capital do barroco. Então, tudo que remetia às pérolas, ao romantismo, eu trouxe Lecce. E ali a gente vai contando essa história, e eu vou desenvolvendo essa coleção. Gente, isso daqui para mim foi um presente, Felipe. Como eu não vou amar a técnica, né, que nós tivemos passando por várias áreas da minha vida profissional e reconhecendo e valorizando as pessoas. Então, a gente usa também as peças para empoderar. Sim, mas é Pra para a pessoa brilhar. se encontrar na peça, né? Exatamente. Esse brinco sou eu, né? Isso. E todas as minhas clientes dizem assim: olha, Márcia, quando eu uso essa peça, não tem um que não vem me dar um feedback que ficou linda. Então é isso, é dar a força para a mulher que já está com uma imagem bacana, que está com um acessório bonito, para ela se sentir valorizada. E tá tudo em harmonia, né? Tá sintonia entre. Felipe, E isso é tão fantástico. Eu já tinha pensado, por que alguém não faz isso? E aí você já fez. Você perguntou, né? O universo trouxe. Porque tem tantas oportunidades, né? Já pensei em restaurante em cima de uma coisa desse tipo. Garçons coléricos, ambiente colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Pois então, todos nós profissionais que temos acesso a essa sua informação e que não é uma informação por uma palestra de 40 minutos, que não dá para a gente aprender, É né? uma formação. É uma formação efetiva e contínua. Eu posso proporcionar no meu ambiente de trabalho este aconchego para colérico, para melancólico, E para você reconhece na hora, né? Esse é o que importa. como é que eu vou me posicionar para este cliente que eu não conheço, observando todas as suas características, se ela quer ser recebida como: "Olá, seja bem-vinda, tá tudo bem com você?", É ouvido, né? né? Agora se falar isso para uma sanguínea, fala assim: "Coitada, tá doente". Então, se você vai receber uma mulher sanguínea, Chega pra colérica, todo fazendo festa, vai direto ao assunto. seja ridículo, né? Vamos trabalhar. Não é? Olha, Fê, como a gente pode proporcionar uma experiência incrível para o nosso cliente, quando ele é acolhido, segundo ele. Isso que as pessoas não estão vendo que essa experiência por si É.
é tão valiosa Sim, e que criar experiências é a coisa mais valiosa que uma empresa ou um negócio pode, ter. É o que a pessoa sai de lá e fala: "Nó, eu fiquei isso, nós, estou em Belo Horizonte, é eu tive essa coisa, fui lá e a pessoa falou isso, etcétera". Ela vai falar para todo mundo, é e ver você vai receber outros clientes. é. Ela vai fazer porque uma experiência é a coisa mais forte que tem. Nós não podemos ser um profissional padronizado. Uhum. E o que vai te diferenciar? As pessoas eu tenho um canal no YouTube e também tenho um curso online. O que vai me diferenciar de outro profissional é como eu executo o meu trabalho, Uhum. mas acima de tudo, de como eu sou. Eu ganho uma uma confiança do meu cliente. Então as pessoas falam assim para mim: "Mas você não tem medo de ensinar o corte de cabelo?" Eu falei: "Não, não tenho medo, porque Aliás, a técnica, o método, ele pode fazer em qualquer pessoa e em qualquer lugar, mas ser quem sou é só eu, então esse eu é não um tenho outro medo." assunto muito importante, porque, eh, eu entrei nisso não conhecendo nada, né, o o o o Klaus Borges fala: "Mas como que você sabe tanto de cabelo?" Eu falei: "Eu não sei nada de cabelo, eu só conheço imagem". Então, eu não conseguia ver se era bem cortado ou não, porque eu não conhecia a técnica. Mas hoje, 22 anos depois, eu vejo que técnica é um grande problema para a maioria dos profissionais. Eh, e o brasileiro tem uma coisa muito boa que é também muito ruim. Ele experimenta, então ele acha que ele vai poder aprender só olhando, só experimentando, etc. De certa forma, isso pode fazer com que aprenda coisas específicas e tenha percepções e, criatividade e tudo mais. Mas, por outro lado, ele fica com buracos. Ele não tem a competência se ele não aprender corretamente. E é desvalorizar pessoas como o Vidal Sassoon, Tony Ngai, etc., que investiram tantos anos e tanto, esforço para ensinar técnica. Técnica não você tem que treinar, você tem que aprender direito. E é muito comum, e alguns profissionais vão, fazem o curso, aprendem, chegam na empresa, faz 1, 2 dias, depois volta a fazer o que fazia. Sim, é mais Como é fácil. difícil mudar. Tem que Dá é persistir, muito difícil. tem que entrar, como eu fiz no seu curso, entrei com a xícara vazia, não sabia nada. Aliás, Hum. se eu tivesse que trabalhar no dia seguinte, eu não lembrava mais como que eu fazia, porque eu entrei de xícara vazia. E quando você vai com a xícara vazia, você sai de onde você se propôs a estudar com conteúdo. Sim, E aí você chega em casa, joga tudo do lado e pega a sua xícara antiga e vai não, você tem que exercitar. Então essa é uma grande tarefa que o profissional tem para fazer diferente, não chegar, aprender: "Ah, bem legal, mas como eu faço fica igual", sim, que é muito comum os profissionais dizerem: "Ah, não, mas como eu faço já fica igualzinho". Eu digo: sim, "Aham, fica igual. mas nem tanto". Nem tanto, porque E um dia sim, porque o santo desce e sai. E o dia que o santo não desce? e quando você não sabe por que deu certo, Isso. Não consegue reproduzir. e por que ficou certo para essa pessoa, mas para a pessoa seguinte não ficou. É muito comum, o cliente vai, faz o corte, 2 meses depois ele volta, ele fala assim: "Quero o mesmo". Se você não tem a técnica, um bom método e, acima de tudo, a compreensão de como ele é e o que ele precisa naquele instante, você vai incorrer em erro, porque você não vai lembrar. Eu não, eu, eh,
penteando o fio, eu já entendo aonde que tá a linha do corte. Mesmo tendo perdido um pouco, eu sei qual foi. Então eu digo: "Ah, essa linha é o pix, ou essa linha é o shag, ou essa linha é o bob". A gente sabe e compreende qual foi a linha, então eu faço igual. Mas nem todo mundo vai lembrar. Então, o que faz, Felipe? Me perdoem os meus amigos, mas eu preciso Não, provocá-los. mas é de Cortar alertar. pontinha, até minha mãe corta. Isso eu corto. Então isso não é um estilo, isso não é um corte, isso é acerto de pontas e tá tudo bem. Agora o cabelo cresce desigual. Se você faz um corte que perdeu, né, toda a estrutura, você vai tirar as pontinhas, ele vai continuar torto Sim. e sem estilo. E aí que tem uma coisa, que você tocou, que é fundamental, que eu acho que poucos cabeleireiros compreendem. Como é que você estiliza o cabelo com corte? Eh, Estilizar é você criar o movimento, criar todo a estrutura, você estiliza, você cria um estilo com o corte. Você pode estilizar com um pentear. Então, vamos dizer, a grande revolução, na área de cabelo ocorreu primeiro começou em 1910, 20 com a criação, do bob, né, o Chanel dos anos 20 que, tal. Essa foi a primeira vez que um cabeleireiro estilizou o cabelo pelo corte. Até então, o cabeleireiro era um hairdresser. Ele, ele fazia um penteado. Um corte para penteado, e não um corte Então o pra vai corte deixar, né. simplesmente deixa aparar, para deixar o cabelo pronto para você criar um estilo com penteado, é diferente, É. é diferente. Aí teve um hiato que praticamente ficou todo mundo fazendo a mesma coisa até os anos 60, né. Aí entra o Vidal Sassoon com cortes geométricos, entra o Longueiras, entra o Tony Guy com, a mulher começou a usar cortes curtos, o pixie, etc e tal. Entrou a fase de estilizar pelo corte. Só que também entrou o brushing, que era estilizar pelo pentear, mas o acabamento. E o que eu vejo as pessoas é fazer um corte básico, fazer Pra usar chapinha. para fazer chapinha ou fazer, para fora, então eles não sabem fazer o cabelo obedecer onde vai eh, pelo corte. Tem que entrar então a grande maioria, por exemplo, quando se fala de cabelos médios ou curtos, eles cortam Chanel. Eles têm muita dificuldade. É um bob, que eles fazem um bob. E é ex Depois e eles por têm medo, eles fazem isso. Porque às vezes a mulher tem muito cabelo. Então eu tenho muitas clientes que falam assim: "Olha, eu queria o meu cabelo repicado, mas eu não encontro alguém que possa fazer um repicado e que respeite o volume que ele pode dar quando fica mais curto". sim. Então eu falei: "Ainda é melhor não fazerem, do que incorrerem num movimento que o cabelo vai ficar um black". Hum. E ela não vai saber lidar, porque ela não Não, eles vai não sabem ter que texturizar levar em casa, não sabe estilizar. Agora e não isso sabem texturizar o cabelo. sim, eu tenho um público que me segue pelo YouTube, e eles vêm no meu espaço e falam assim pra mim: "Márcia, eu quero que você use aquela tesoura de esculpir o cabelo". É. E a escultora que eu chamo, as desfiadeiras, né, e não falo dentada, porque quem usa tesoura dentada é dentista. Eu falo a tesoura escultora. E ela é o bebê da nossa marca. Por quê? A gente cria conexões, a gente cria desconexões, a gente cria estilo, a gente dá leveza, a gente dá, sabe, tudo que um fio, um cabelo precisa para trazer aquele up na E imagem. você tem liberdade para criar, Sim. né. Agora tudo isso não
não tem muito, você faz um corte bem feito, mas quando você sabe o que a pessoa quer expressar, Nossa, aí muda tudo, muda tudo. porque aí você realmente está criando um corte. E muda tudo, porque é aquela coisa, eu fazia primeira pergunta: "Como é que o cabeleireiro sabe o que fazer?" E a resposta do Hélio Sasaki foi: "Eles não sabem". Eu falei: "Mas então como corta o cabelo? Como eu vou pintar um quadro se eu não sei o que eu quero pintar? Como que eu vou escrever um livro se eu não sei o que eu vou escrever?" Eles são autodidatas, muitos profissionais, porque têm esse talento. Só que o talento dissociado do conhecimento vira uma bomba relógio. Fica Porque é como eu falei, às vezes o santo não desce e não sai, cara. Se sim, você não tem dá um dia ruim. se você não tem um método, um critério, um conhecimento, você tem chances de perder o que você conquistou, que é a fidelização do É, cliente. tem uma outra coisa, essa intuição, muitas vezes é baseada em observar o comportamento do cliente. E o que a gente acaba aprendendo com o Image ID é que a imagem afeta o comportamento. Então, se a pessoa está com um cabelo que é inadequada, ela vai ter um comportamento inadequado, você vai fazer a leitura errada e vai insistir no mesmo erro e não vai ser o que a pessoa necessita para ter a imagem que cabe como uma luva, porque ela está com a imagem errada e ela não sabe. E ela está com um comportamento até viciada. Se está muitos anos, você vê quantas mulheres que eu vejo que são sanguíneas e têm comportamento melancólico. Você vai para o sul do país e tem mulheres fortes, determinadas, etc e tal, no interior. Você olha para elas, elas são delicadas, não tem nada a ver com o que elas são. Aliás, eu lembro que uma cabeleireira que fez o curso, porque dá um medo no primeira vez, como você faz, você fica perdido, né, como que agora eu vou cortar cabelo? E ela falou: "Eu vou fazer uma consultoria com uma cliente que eu atendo há 15 anos, ela é amiga, ela é muito doce, etc e tal". E aí ela contando para mim. E ela falou: "Bom, eu comecei a fazer a análise dela e eu vi que o rosto é retangular, é colérico. Aí, não sei, os olhos coléricos, etc, era tudo colérico". Eu estava camuflada. Aí ela virou para a pessoa e falou: "Olha, eu não sei se eu estou fazendo certo ou não, mas o que eu estou vendo é que você é assim, 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 uma parte determinada, forte, não sei o quê. Mas o que eu conheço, você é completamente, você é uma doce, não sei o quê". Aí eu falei: "Eu sou tudo assim, tudo isso". E ela falou: "Mas por que você não mostra isso?". Ela falou: "Eu tenho medo de mostrar e ser agressiva". Então ela usa essa imagem mais doce para interpretar o próprio temperamento. E ela falou: Isso "Mas você afetar. gostaria de expor essa força, toda essa coisa, de maneira positiva, sem perder a doçura?". Ela falou: "Que eu quero tudo que eu quero na vida". Porque ela estava com uma carapuça, né, que É, não era dela. E e olha o ela conflito, olha e o olha o conflito. conflito. E sem ser compreendida. Aí quando fica brava, todo mundo vai: "Nossa!". Nossa, tipo, quem é ela? Mas é ela, Mas é ela. entendeu? É muito Então isso faz interessante. eu fico pensando que, eh, como isso poderia ser usado para atendimento do público. Por exemplo, a pessoa entra numa joalheria e a pessoa reconhece e dirige para ver qual é a joia que mais, vai ser, o que ela gostaria de comprar. Isso, olha, Felipe, pegando essa sua deixa, quando agora nós estamos, né, numa época de festas, e então eu digo assim: traga a sua lista de presentes que eu ajudo você a interpretar
qual é o melhor acessório para a pessoa que você quer presentear. Porque é comum eu dar aquilo que eu gosto. E se eu sou uma pessoa melancólica, eu vou dar brinquinho pequenininho. E a pessoa é sanguínea, ela quer coisa pendurada até o pescoço. Vai guardar lá e nunca usar. E olha que legal. Então eu faço essa brincadeira com ela para observar se é pele quente, se é pele fria, se usa dourado, se usa prateado. Qual é a peça que pode harmonizar muito mais? É mais assertivo do que eu ir no achismo. Ou deixar a pessoa comprar o que ela quer. Isso é maravilhoso, porque a pessoa acerta na mosca, né. É muito legal. E você pode fazer isso com perfumes, Sim. que é: eu quero comprar um perfume para a Márcia. Bem, a Márcia é sanguínea, então ela vai provavelmente gostar de uma coisa mais, cítrica, mais excitante, etc e tal e coisa. Eu não vou comprar um mask, a não ser que ela quer trazer para fora um lado colérico. Mas eu não vou dar para ela, de certo você não usa, perfume tudo, florais, doces, Não etc. consigo. Não tem nada a ver com você. Nada a ver. Então, ajuda você a compreender que, a pessoa vai comprar um perfume, aí ele começa a experimentar isso, etc e tal. A partir do quinto, quinta prova, você não está cheirando mais nada. Tá mesmo. E você vai sair e não comprar nada, Olha que interessante, né. não é? Você sabe que eu sempre tenho a fragrância da empresa, né, da marca. E a gente põe notas que remete a um temperamento mediano, quer dizer, eu não posso só agradar o melancólico, não posso só agradar Você é o um alérgico, só, sim. né, mas a gente pode trazer para um ambiente, você vai perceber que eu trouxe nessa fragrância festiva, que é específica para as festas de final de ano, uma fragrância que tem o ilang-ilang e a vanila. Que elas associadas criam leveza, uma atmosfera de aconchego, de conforto, como um abraço quentinho. E é isso que eu quero, que cada cliente possa sentir através dos 5 sentidos. A gente serve um chá de maracujá. Também para as sanguíneas a gente tem espumante. A gente também tem, por exemplo, um bolinho sempre tudo isso para trazer esse aconchego para o cliente. Um ambiente harmonizado, limpo, organizado, né, produtos de ponta, tudo para atingir aquela mulher que gosta do que é bom, do que reconhece que esse é efetivamente o que eu quero para mim. Então, tudo isso na vida. Curiosidade que surgiu agora. A sua clientela, que tipo de pessoa é em geral? Eh são mais mulheres, né, você São tem. mais mulheres, eu tenho poucos clientes homens. Mas são pessoas, profissionais, liberais, são pessoas desse tipo? São normalmente empresárias, Uhum. outras são, profissionais de grande alto cargo da empresa, são mulheres que são dinâmicas, então são basicamente coléricas, sanguíneas e melancólicas. São mulheres que têm um pouco destes temperamentos. E eu sempre, fico atenta Melancólica seria a pessoa mais ligada mais ao científico. ao científico, Aquela mulher financeiro. aquela mulher forte, determinada, gosta de tudo, muito lugar, o quadro bem alinhadinho, Sim. o quadro do Philip bem alinhadinho na parede. Porque a fleumática, ela corta o cabelo e volta daqui 40 dias. Sim, E ela ou mais, né. né, eu que fico assim: "Olha, acho que tá na hora de você cortar seu cabelo, né", mas ela é o perfil mais conservador, Nem aí. e tá tudo bem. Hum. Mas aquela mulher que precisa de uma boa imagem, aquela mulher que gosta de se sentir bem, que gosta de se sentir, bonita, né, cuidada, E sabe da importância da essa imagem. é a mulher que eu tenho na Hum, empresa. sim. Porque, eu estava pensando muito observando agora que viraram todas as coisas de, barbearias, etcétera, e barbearias, quando você fez o curso, quase não existiam, né.
Então é uma novidade, né. Mas a grande maioria das pessoas que vão para essas barbearias, querem um padrão, eles não querem uma coisa personalizada. Então, por isso que eu acho que todo mundo quer uma imagem personalizada, mas não sabe que quer. E assim, por medo, os profissionais também não inovam, porque É, se o outro lá veio com uma foto de um corte que ele quer igual ao dos amigos, ele não tá entendendo que ele tem uma personalidade e o amigo tem outro, e aí o cabeleireiro é obrigado a fazer. E lógico que se ele tiver a oportunidade de mostrar para aquele adolescente, para aquele jovem que ele pode fazer uma imagem diferente, ele até faz, mas se ele tem medo de perder o cliente, porque o cliente pediu isso, aí ele vai fazer o que a grande massa está fazendo, e eles não imitação. entendem que todo mundo quer uma análise, É. Ah, eu faço, Felipe. porque é uma coisa que todo mundo quer. Se eu falo, se eu saio na rua e põe uma já fizemos isso lá no Rio, lá na, Ana Maria Braga, pusemos um standzinho e começamos a chamar as pessoas, todo mundo quer. De repente você tem um monte de gente em volta querendo como que Entender. eu sou eu, como que é o meu rosto, quem que sou eu, etc e tal. Todo mundo quer, todo mundo quer conhecer. E os jovens querem. Por incrível que pareça, eles querem saber. É uma experiência muito legal Você empodera a se você pessoa. sim, se você consegue chegar para um grupo de jovens, começa a conversar e perguntar: Você quer saber como é o seu rosto, etcétera?" Todo mundo quer saber. Aí você começa a fazer as análises. Eles começam a compreender por que o cara lá é que fica lá fazendo todas as palhaçadas, o outro é que decide fazer não, que manda todo mundo, o outro que fica no cantinho quietinho, e outro que não tá nem aí com nada. Ele começa a Reconhece. reconhecer e dar valor para esse outro. E o bullying ia até diminuir, né? Ah, Porque é um tal do colérico e do melancólico sacrificar o fleumático é. fatalmente. Mas o sanguíneo também entra num bullying, ele recebe um bullying, especialmente se ele tem um nariz mais porque ele se joga para tudo, O então queixo, ele né. se torna o alvo para todo mundo. É. E aí esse narigão, eles falam: "Ah, o narigudo, não sei o quê", etcétera. E ele vai ser alvo de bullying também. É, se ele não tiver o conhecimento do benefício de ter um nariz forte, Sim, que o impulsiona a fazer coisas. sim, Tanto o nariz quanto o queixo, né, Felipe? é, Um queixo proeminente não é uma pessoa de braço curto, é uma pessoa que levanta as mangas e que vai fazer. e Isso é põe legal, quando você coloca, essa análise para o seu cliente, quão importante é ele ter a noção e o conhecimento do que aquela parte do seu rosto tem de força. E às vezes a pessoa vai lá e faz uma cirurgia plástica e se castra, faz é, aquele narizinho de bonequinha pequenininho. uma coisa que eu estou cada vez mais interessado é a questão do ânimos e ânima do Jung, né, o ânimos sendo a porção masculina dentro da mulher e ânima a porção feminina dentro do homem. E a necessidade de equilibrar isso, não deixar que uma fica muito, o outro fica muito. Então a mulher compreender que o nariz mais proeminente, vamos dizer maior, é um elemento, vamos dizer, masculino, Fálico. mas para ela pode trazer benefícios para ela não ser eh, tão feminina no sentido Fútil. negativo, de ser, submissa, de delicada demais, vista como fraca, etc. Assim como o queixo. Então essa compreensão ajuda a pessoa a entender que ela tem algo que, vamos dizer, um elemento masculino que não faz com que ela se torne menos feminino. Ou o homem tem um elemento feminino que
não faz com que ele deixe de ser menos viril. É que ele vai ter uma coisa, vamos dizer, de delicadeza ou de sensibilidade, etc., e que é maravilhoso, mas não afeta a sua virilidade. Isso é que tem que ser explicado para o cliente. Então, mas se a pessoa não tem esse conhecimento, fica Ele vai difícil. Não, mas você tem que estudar. Tem que estudar. E não é uma coisa fácil. E não é também ruim ter que estudar, não é um desafio, negativo, é um desafio que te impulsiona a fazer a diferença. Sim, eu acho que quando se percebe, que porque inicialmente estudar pode ser bastante maçante, não é Cansativo. cansativo, mas quando você se empolga com o conhecimento, adquirir conhecimento, abrir a mente, abrir os horizontes, ele se torna extremamente excitante. Mas você tem que passar aquele primeira fase que é: "Ah, que chatice, não sei o quê", etc. E pior é quando você não tem o hábito de estudar. Então muitas pessoas nunca estudaram, e aí não sabem estudar, porque infelizmente o nosso, sistema escolar é extremamente, Ineficiente. ineficiente, não ensinam a gostar de estudar. Ou de aprender, de ganhar conhecimentos, etc. Aí com 30 anos vai começar a estudar, a pessoa não sabe. E ela não sabe se aplicar, né, a ter uma disciplina, de ter coisa. É é só quando você vê que você tem necessidade. Por que você tem necessidade dessa coisa? Porque o mundo está mudando, as pessoas estão mudando. A sociedade mudou, relacionamentos mudaram, ambiente de trabalho mudaram. Não dá para você continuar fazendo o que se fazia 20, 30 anos atrás. E as pessoas estão com a cabeça enfiado na areia, querendo: "Não quero saber porque eu não quero trabalho". Agora então, Felipe, eu acho que a gente tem que, deixar aqui, assim, bem claro para as pessoas, que aprender alguma coisa é desafiador, mas é possível. E quando você eu tenho estudado recentemente eu estou fazendo um curso, e eu falo assim: "Nossa, acho que eu nunca vou aprender isso". Juro por Deus, eu falo: "Nossa, isso eu acho que nunca vai aprender, tá difícil demais". Aí eu peço, falo assim: "Agora eu vou parar, não vou parar, amanhã eu continuo". E aí na noite, quando eu durmo, acordo, assim, não é tão difícil. Olha aqui, como é o aprendizado. Então, você que tem vontade de aprender, você que tem vontade de melhorar a sua vida, fazer o que você gosta, aprenda, busque algo, porque quando a gente fala assim: "Eu quero aprender alguma coisa boa vem pra gente". Aproveite, faça o aprendizado. Tá pesado, tá difícil? Mas um Dorme, pouquinho, um dorme, pouquinho, né, que você quando no outro dia vai falar assim: "Olha, você sabe que não é tão difícil?". E eu faço isso hoje. Minha mãe fala assim pra mim: "Minha filha, mas você não precisa mais estudar, você já sabe muito". Eu falo: "Mamãe, eu amo aprender, mas você não precisa nem mais trabalhar, mas eu amo o que eu faço. Eu não trabalho, Felipe". Uhum. Eu me divirto. Eu falo isso para os meus clientes. Outro dia uma cliente falou assim pra mim: "Quando que é que você pensou já quando você vai se aposentar?". Eu falei: "Por quê? Eu tenho que me aposentar? Eu eu não tenho vontade. Eu gosto muito do que eu faço e essa A não ser que vitalidade". você não consiga ficar mais em pé, mas aí você vai Eu acho sim, que você fica eu vou sentada fazendo eu vou falar. você vai ficar A sentada. consultoria por internet, por exemplo, né. Sempre Olha tem as que pessoas. maravilhoso. Eu quero mesmo é continuar me desafiando, aprendendo para poder facilitar a vida das pessoas, embelezar as pessoas, trazer autoestima e ganhar aí, né, esse prêmio de poder cumprir aquilo que eu vim fazer. Isso aí. Muito obrigada. Foi nós estamos no final, então eu quero agradecer a Márcia por ter vindo, foi uma conversa maravilhosa que abordou assuntos
extremamente importantes e espero que vocês todos gostaram. Muito obrigado por ter Eu que vindo. agradeço muito. O Felipe é um querido, ele e a Sônia, pelo que eles puderam plantar na minha vida e na vida de tantos profissionais de todas as áreas. E eu vim mesmo para dar um depoimento que você transformou a minha vida profissional para ser melhor. E isso eu não tenho nem como agradecer, mas de qualquer forma, gratidão, Felipe. Obrigado, e esse é a melhor recompensa que a gente tem como professor, é ouvir uma coisa assim, né. Isso aí, muito obrigada, lindo. Aí vocês aproveitem esse mestre, tá? E deixe o seu comentário, deixe o seu like, siga a gente e até o próximo Visagismo em Foco.